Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nessa terça-feira, dia 23 de abril, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesta passagem, nós vemos os judeus, os doutores da lei, perguntando a Jesus se ele é o Messias. Mas eles não fazem isso porque estejam com desejo de aderir à fé. Eles não têm fé, na verdade. E Jesus lhes responde: Eu já lhe disse. Sim, eu sou o Messias, mas vós não acreditais, porque não tens fé. Então, Jesus completa: as minhas obras dão testemunho de mim. Se não creis em mim, acrediteis nas minhas obras. E a maior obra que Jesus faz para demonstrar que ele é o Messias é o fato de que ele dá a vida pelas suas ovelhas. E desta forma, ele cumpre a missão que o Pai lhe deu, para que ele fosse o Redentor da humanidade. Em primeiro lugar, ele vem como judeu para os judeus, mas ele vai também buscar as ovelhas fora daquele redil, salvando todas as nações, toda a humanidade. Então, as ovelhas que o Pai dá a Jesus escutam a voz do pastor, e então elas desenvolvem uma relação pessoal de diálogo com Jesus. Jesus conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor, e por isso as ovelhas o seguem. Tudo isso começa, meu irmão, como diz Maria Teresa de Calcutá, através de uma experiência de silêncio. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Tudo começa com o silêncio, que nos capacita a fazer oração, ouvir a voz do Senhor e que a nossa fé cresça desta forma. Jesus, então, ele nos dá a vida. Ele nos dá a vida em plenitude, a vida em abundância, a vida eterna. Essa é a missão que ele recebe do Pai. O Pai, na força do Espírito Santo, envia o seu Filho Jesus para redimir a humanidade. E Jesus, na força do Espírito, conduz a humanidade de volta a Deus Pai, dizendo no alto da cruz: A ti, ó Pai, eu entrego o meu Espírito. Jesus faz isso porque ele é o Filho de Deus, ele é o enviado do Pai, porque ele faz a vontade de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele diz aos seus discípulos: Quem me vê, vê o Pai. Eles são da mesma substância, um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que Jesus pode dizer: eu e o Pai somos um.
pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.